Glória a Deus, pode sentar. Está tudo diferente aqui, desde a última vez que eu vim ministrar aqui. Quero confessar logo meu pecado para os irmãos. Saí entrando tudinho na contramão hoje, porque mudaram essa pista que antes a gente ia e vinha. Agora tem que dar a volta, não é verdade? Fiz o retorno errado, entrei errado, tudo errado. Glória a Deus, orem pela minha vida. Amém. Quantas pessoas sabem que Jesus Cristo te chamou para a liberdade? Fala amém. De verdade? Quero falar uma coisa sobre liberdade. A gente não entende o tanto que ela é preciosa até que a gente perde ela. Não é verdade? Estava eu um dia, vou contar para vocês, nós fizemos uma viagem com um grupo aqui da igreja para Israel. E aí, nessa viagem, primeiro a gente passou pelo Egito, né, subimos o Monte Sinai, uma experiência incrível, e a gente fez a travessia para Israel da fronteira de ônibus. E como vocês sabem, Israel é cercada por todos os lados, atacada o tempo todo, então a questão de segurança lá é seríssima, é fortíssima. Então eles passam todo mundo no raio-x, revista todo mundo na hora que vai entrar, faz perguntas, né? Não é aleatória, é com todo mundo. E aí, irmãos, vou falar, mulher tem um negócio quando vai viajar, né, irmãs? A gente tem um negócio de comprar um negocinho, cada canto que a gente vai, é um brinco, é um negócio de geladeira, né, gente? Um imã, qualquer coisa, a gente tem que ter essa mania. E eu vinha do Egito, passei no deserto lá, aí tinha o pessoal, os beduínos lá, e elas tinham uns brincos, uns trem. Eu falei, meu Deus, vou levar um brinco do deserto, com certeza. Às vezes veio da China o negócio, mas era o brinco do deserto, do lado do Egito, não é importante. Levei. E aí, irmãos, beleza. Estou lá, aí o rapaz olhou para minha cara, porque eu tenho uma cara de ser uma pessoa muito perigosa, realmente, né, não? E aí ele começou a revirar, e eu já comecei meu processo de passar vergonha. Por quê? No Egito, a gente nunca sabe como vai ser a condição dos banheiros que nós vamos encontrar. Então, o pessoal já tinha avisado a gente, eu andava com papel higiênico dentro da minha bolsa, um rolo de papel higiênico, porque vai que a gente para em algum lugar e não tem, né, papel higiênico no banheiro. Aí, estava dentro da minha mala. Aí o policial lá, ele começou a abrir minha mala, e aí pegou meu papel higiênico, aí eu já fiquei assim, né, com aquele sorrisinho sem graça. Aí colocou o papel higiênico aqui do lado, e eu tô assim, né. E aí ele mexendo nas coisas, aí, gente, surgiu um senhor do nada. Tava aqui, a mala dele também estava aqui. Ele foi lá e pegou meu papel higiênico e saiu andando. Aí o policial, senhor, devolva o papel higiênico da senhora, é dela. E eu, deixa quieto, deixa. Eu já estava com vergonha daquele papel higiênico. E um homem, não sei por que cargas d'água, pegou o meu papel higiênico e saiu andando no aeroporto. E ele, senhor, devolve o papel higiênico dela. Eu, deixa, homem, deixa. Aí devolveu meu papel higiênico, aí eu estava mais sem graça ainda. Aí eles passaram um lencinho lá nas minhas malas e botaram na maquininha. E apitou. Ah, queridos. Quando apitou o negócio, a moça fez assim. Tipo assim, fez uma cara, sinto muito, você se ferrou. Aí eu falei, aí ela falou assim, vou ter que te revistar. E eu, tá, né, já estava assim, ela, não, lá dentro, na salinha. Aí eu falei, putz, nisso, o grupo todinho já estava no ônibus esperando e ficou eu e o Nasser preso. Com o Nasser, com o nome Nasser, não tinha muita saída. E como é que é o nome do pai dele? Nassif. Estavam revistando, gente, a genealogia todinha dele, até a última geração, para saber, né, de onde que ele veio, que família que é e tudo mais. Eles são muito preocupados com segurança. E aí, gente, chegou na salinha, aí a mulher passa os negócios. A gente, mulher, né, homem também, calça jeans, o botãozinho é de ferro, né? Aí apitou. Aí ela, então você vai ter que baixar as calças. Eu falei, que legal. Baixa as calças. Aí as mulheres usam sutiã, às vezes, que tem um ferrinho aqui. Apitou, aí tive que tirar o sutiã por debaixo da blusa. E eu, meu Deus do céu, isso tudo para poder entrar em Israel. Né? Eu tive que me despir todinha lá e provar que eu não era perigosa. E eu falei, se eu soubesse que o brinquinho das beduínas ia me causar isso tudo, porque eu estou imaginando que foi isso, a única coisa diferente que eu botei na minha mala, ia me causar esse transtorno, eu tinha largado o brinco lá. Tinha largado lá no Egito, fica com o brinco, minha filha, fica com as coisas, as lembrancinhas, os adesivos. Não quero saber, eu quero entrar em Israel, eu não quero ficar preso, não quero ter que passar por revista, o pessoal todo esperando. Eu falei, pronto, o ônibus vai embora, eu vou ficar aqui. E a liberdade que Deus tem para mim, Deus tem para você, muitas vezes pode ser colocada em risco por causa de algumas coisas que a gente leva na nossa bagagem. Às vezes uma coisa pequena que você vai carregando, e isso está atrasando a sua jornada. Às vezes são valores que você está negociando, que estão colocando em risco a sua liberdade, que estão te atrasando. Eu não fui presa, graças a Deus. Quero confessar para os irmãos que nessa viagem alguma coisa deu errado.
todos os aeroportos que eu passei, eu fui selecionada nas revistas aleatórias. Eu falei, não é aleatória essa revista. O pessoal está fazendo de propósito. Todo lugar, não podia ver um segurança que eu já estava assim, ó, pode revisar. Porque foi uma coisa assim, eu já até traumatizei. Agora, graças a Deus, passou essa fase ruim. Mas tinha uma época que todas as vezes que eu ia viajar, a senhora foi selecionada para a revista aleatória. Eu falei, eu sei, eu já imaginava. E aí a gente percebe que você quer seguir a sua viagem, você quer chegar lá, só queria entrar em Israel, só queria chegar na minha terra prometida, só queria chegar no destino final da minha viagem, mas alguma coisa na minha bagagem estava me atrasando, estava limitando a minha liberdade, ainda que temporariamente. E o que nós vamos fazer aqui hoje, nessa noite, é descobrir algumas coisas que a gente pode levar na nossa bagagem, que vão nos atrasar, e descobrir algumas coisas que nós não vamos negociar, vamos arrancar da nossa bagagem, vamos tirar da nossa mala, não preciso levar isso comigo, eu não preciso negociar isso, eu quero a minha liberdade. Amém? Amém? Estamos vivendo, como o pastor Rodrigo falou, um momento no nosso país que nós estamos vendo cerceamento de liberdade. Não estou falando só de prisão, estou falando de pensamento, de opinião, de pessoa postar em Instagram. E a gente fala, meu Deus, que coisa grave nós estamos vendo. Que momentos terríveis nós estamos vendo. E aí, nesses momentos que a gente dá valor na nossa liberdade. Liberdade até mesmo, às vezes, de pensar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos já ouviram falar sobre espiral do silêncio? Quantos já ouviram falar? É uma teoria política, né, sociopolítica, que foi estudada, um fenômeno que foi estudado. Algumas opiniões e posições, algumas vezes, são supervalorizadas. E por mais que talvez elas não sejam da maioria das pessoas, as pessoas que pensam diferente, elas têm medo de se posicionar e de falar que pensam diferente, porque elas pensam que aquela opinião que ela acha que é predominante, ela é a maioria, ela é super valorizada, e aí ela fala assim, se eu me posicionar, eu vou ser rejeitado, eu vou ser isolado, eu vou ser o único, isso acontece muito em escola. Eu vou ser o único da minha sala que pensa diferente. Eu vou ser o único do meu local de trabalho que pensa diferente. Eu vou ser excluído. E pelo medo da exclusão e pelo medo da chacota, as pessoas se calam. E quando as pessoas se calam, aquela opinião supervalorizada, ela fica mais forte ainda, porque não tem oposição. Ninguém pensa diferente. E ela começa a ser estabelecida, e ela começa a massacrar todo mundo que pensa. E o que acontece, qual é o fenômeno que é estudado, é que muitas vezes, por exemplo, numa sala de aula, com adolescentes ou com adultos que sejam, às vezes 80% da sala tem uma opinião, por exemplo, contrária ao aborto. Mas aí chega um professor colocando aquilo ali e como se fosse um direito, como se fosse uma necessidade, como se fosse um caso de saúde pública, porque é um absurdo, e começa a colocar aquela opinião, supervaloriza aquela opinião, e aquele menino, aquela menina que pensa diferente, que aprendeu na palavra de Deus diferente, que aprendeu com os pais diferentes, ele fala assim, eu não concordo com isso, mas pelo jeito eu sou um único, e se eu falar, todo mundo eu vou ser isolado. E ele fica calado. E o coleguinha do lado dele, que pensa igual ele também, fica calado, porque ninguém se posicionou e fica calado. E vai formando uma espiral do silêncio. E a gente está falando de liberdade, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não somos livres sequer para ter a nossa opinião. Porque ela vem sendo massacrada. Por isso é tão importante a gente se posicionar. Eu não me posiciono por causa da pessoa que pensa o contrário. Eu me posiciono para a pessoa que pensa como eu saber que ele não está sozinho. Amém? Eu oro pelo meu país e eu declaro a palavra de Deus e eu entro em guerra e eu profetizo e eu declaro palavras boas, sabe por quê? Não é para quem acha o contrário, quem é pessimista. É para a pessoa que crê também saber que ela não está crendo sozinho. Nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos e crendo juntos e nós vamos fortalecendo. Por isso que nós testemunhamos na igreja. É por isso que nós contamos as boas notícias. Para que a minha fé edifique a sua e para que você saiba que você não está sozinho, você não está crendo sozinho. Amém? Você pode fortalecer a fé de quem está do seu lado agora e falar assim, você não está crendo sozinho, eu estou contigo. Amém? Amém. E aí eu quero contar para vocês a história de um povo que de fato foi opresso. Um povo que de fato foi preso, foi escravizado durante muito tempo. Eu vou resumir um pouquinho porque a história é longa. Os israelitas, eles foram para o Egito quando José
governou o Egito. Vocês lembram da história do José? E José, ele se tornou um governador ali, uma pessoa muito poderosa. E o Egito estava vivendo um momento de muita fartura. Então, ele trouxe os seus irmãos, os seus familiares para viver no Egito, para desfrutar daquele momento de abundância e de fartura. E acontece que José morreu, todos os irmãos dele morreram, os filhos morreram, os netos, as gerações foram passando. O faraó também morreu. E foi subindo ao trono um rei que não conhecia José, que não conhecia a história, a relação que os egípcios tinham com os israelitas. E quando ele entrou no governo e começou a governar, ele começou a olhar e falar assim, nossa, tem muitos israelitas aqui no meio. E eles estão se tornando muito numerosos. Se acontecer uma invasão, uma guerra, eles vão se juntar com os nossos inimigos e eles vão dominar a gente. Então, a partir de agora, acabou a vida mansa para os israelitas. Eles vão começar a ter que servir a gente. Eles estão na nossa terra, eles vão ter que servir a gente. E ali, os israelitas viveram no Egito após a morte de José 215 anos, mas os 80 anos finais foram anos de dura servidão. Dura servidão. E aí a coisa começou, eles trabalhavam fazendo construções, eles trabalhavam fazendo tijolos, e estava sendo um trabalho ali, bastante, eles estavam sendo opressos, e eles começaram a clamar a Deus. Fala comigo, clamar a Deus. Quando vem períodos de opressão, quando vem períodos de perigo contra a nossa liberdade, contra as coisas que nós acreditamos, é hora da gente levantar o nosso clamor mais forte. Porque da mesma forma que aconteceu ao longo da história, em vários momentos, e nesse texto também, a palavra diz que o clamor daquele povo chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor se lembrou deles. Moisés estava lá em Midian, cuidando das ovelhas, e o Senhor fez uma sarça arder, pegar fogo e não queimava, aquela história toda que vocês conhecem. E o Senhor fala com Moisés, fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, fala comigo, amém. E eu vou intervir, eu vou trazer grande libertação, e eu vou te usar. Aí Moisés tem todo aquele diálogo com o Senhor, vai, não vai, resolveu que vai, e foi. E aí chega ali naquele momento, ele confronta Faraó, ele fala para Faraó, olha só Faraó, deixa eu te explicar uma coisa, deixa esse povo ir, nós vamos fazer um caminho de 3 dias no deserto, e nós precisamos adorar o nosso Deus, e a gente precisa sair daqui. E Faraó falou assim, vocês são doidos? E aí, depois dessa primeira conversa, a Bíblia diz, a conversa ela vai acontecer, essa história acontece em Êxodo 1, essa conversa acontece em Êxodo 4. A Bíblia diz que quando o Faraó teve essa primeira conversa com Moisés, ele falou assim, pois agora aumenta a carga. Quero falar sobre isso com você. Os egípcios forneciam a palha para os israelitas, não tinha Israel ainda na época, fazerem os tijolos. Ele falou assim, pois agora vocês não apenas vão ter que fazer o tijolo, mas vocês vão ter que catar a palha para ficar mais difícil o trabalho. E deixa eu te falar, a meta continua a mesma. Se fazia 200 tijolos, vai ter que fazer 200 tijolos, tendo mais trabalho. E chicote comendo. Ele fez foi aumentar. Eles estão pensando o quê? Estão tendo tempo de pensar em adorar a Deus no deserto, estão tendo tempo de pensar em libertação, estão tendo tempo de pensar em se rebelar contra o sistema. Não vou deixar não. Agora é que a carga vai aumentar. Deixa eu falar com vocês sobre o aumento da carga. Quantos de vocês, sinceramente, têm sentido nos últimos tempos, talvez no último ano, que está fazendo tijolo, está fazendo tijolo, está fazendo tijolo, está fazendo tijolo, está fazendo tijolo? Você dorme, acorda, faz tijolo. Quando vê o dia, já acabou, você faz tijolo. E a sensação que a gente tem, e eu compartilho, se você tem, eu compartilho desse sentimento, é que a gente tem que trabalhar cada vez mais para ganhar a mesma coisa, para dar conta de fazer as mesmas coisas, ou às vezes menos. E a gente trabalha mais, parece que o dia nunca dá para a gente fazer tudo que a gente precisa. A gente trabalha. A gente não tem tempo para gastar com Deus, a gente não tem tempo para gastar com a nossa família, a gente não tem tempo da gente cuidar da gente mesmo, não tem tempo de cuidar da saúde. Quando você percebe, o dia já terminou, você está morto de cansado, você só quer deitar na cama e só quer dormir. Quando você pisca, você fala, não é possível, acabei de deitar, como é que a noite já acabou? Você dorme, você não descansa, e você faz tijolo. Alguém se identifica com essa situação? Às vezes você se sente sufocado pela quantidade de tijolos que você tem que produzir. Eu sou assim também, queridos. Vou confessar para vocês, o ano de 2022, quando acabou o ano, eu olhei assim, rapaz, sabe aquele ano que a gente faz muita coisa, mas nada do que você planejou? Aqui na igreja a gente passou por isso. A gente estava cheio de planos. Aí no início do ano chegam os afegãos. 70
70 afegãos refugiados, e a gente não estava exatamente pronto para receber eles. E sai, corre. Fizemos muita coisa, sim, fizemos coisas lindas, sim, mas a gente estava planejando fazer aquilo? Não. O negócio foi acontecendo, e a gente foi correndo, foi fazendo. Aí teve política, e aí aquela correria, corre daqui, corre dali, depois teve mais política, depois teve confusão. E sabe aquela coisa que vai acontecendo, você fala, meu Deus, o ano escorreu entre os meus dedos. Eu, não sei você, mas vários projetos que eu queria ter feito, não consegui. Porque estava correndo atrás, fazendo tijolo. E eu quero falar para você, existe uma fórmula da gente se livrar dos tijolos e ir para o deserto adorar. E a fórmula é justamente essa que eles fizeram. A fórmula é romper definitivamente com o sistema do Egito. É romper definitivamente, não tem jeito que eles... Mas Anne, eu vou explicar tudo para vocês. Mas Anne, eles iam deixar de fazer tijolos, iam deixar de ser escravos, para ir andar 3 dias no deserto? Que troca é essa? É o preço da liberdade. É o preço da liberdade. Sim, eles foram para o deserto. Mas foi nesse tempo de deserto. Sim, eles não tinham de onde tirar comida. Mas foi nesse tempo que caiu comida do céu e alimentou aquele povo. 2 milhões de pessoas. Sim, eles foram para o deserto, mas foi ali no deserto que tinha uma nuvem cobrindo eles durante o dia e uma coluna de fogo para os esquentar de noite. Foi ali no deserto que eles viram o monte fumegar e tremer e a voz do Senhor e receberam os 10 mandamentos, as leis, que é direção para a vida. Talvez eles estavam no Egito, mas no Egito eles não viam o poder de Deus, não tinham direção de Deus, não tinham presença de Deus, não tinham Deus supridor. Agora no deserto, sim, eles estavam no deserto, mas eles estavam pela primeira vez na vida, porque eles nasceram escravos e iam morrer escravos se não tivesse ido para o deserto. Pela primeira vez na vida, eles estavam vendo aquele Deus que eles ouviram falar, aquele Deus que era lenda, que era mito, que eles contavam as histórias. Agora eu falo assim, eu ouvi as histórias, agora os meus olhos estão vendo. Eu estou comendo a comida que veio do céu. Sim, eu estou no deserto, mas eu estou vivenciando algo que eu nunca imaginei viver na minha vida. Sim, eles estavam no deserto, mas eles estavam no deserto livres. A liberdade tem um preço. E deixa eu te falar, não tem caminho fácil. É tudo difícil. Credo, Anne. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de esperança. A gente vai chegar lá. Mas eu preciso ser real com vocês. Eu preciso ser honesta com vocês. Não tem caminho fácil. É tudo difícil. Mas a gente tem que escolher o nosso difícil. Eu vi esses dias um post no Instagram de uma moça, todo dia ela postava comida, o prato de comida no café da manhã, o prato de comida no almoço, porque ela estava fazendo um processo de emagrecimento. Era uma moça que estava com uma obesidade, e ela estava com os dias contados, de vida contados, e ela decidiu mudar, e ela começou um processo de emagrecimento. Já tinha emagrecido muitos quilos, não sei quantos aqui de cabeça, e um dia ela postou, ela falando assim, me impactou o que ela postou, ela falou assim... As pessoas me perguntam, nossa, é difícil, né? Perder esse tanto de peso, fazendo dieta, exercício, sem fazer uma bariátrica, uma coisa assim. Ela falou assim, não. Difícil é eu querer amarrar meu próprio sapato e não conseguir. Difícil é eu sair da minha casa e no portão da minha casa ter que parar no meio do caminho para descansar, porque eu não tenho condicionamento para isso. Difícil é eu saber que eu tenho poucos anos de vida se eu continuar do jeito que eu estava. Isso é difícil. Fazer dieta não é difícil, não. A gente tem que escolher o nosso difícil. É difícil se posicionar? É. Mas eu acho mais difícil viver com as consequências da falta do posicionamento. É difícil viver um amor sacrificial no casamento? E engolir, e ter que fazer coisas às vezes que não é da sua própria natureza, mas por causa do seu cônjuge? É. Mas é mais difícil passar por um divórcio. E pela destruição da família. É difícil, talvez, cuidar dos seus filhos e ser aquele pai presente e constante e ver o que eles estão vendo e nutrir e amar e fazer tudo aquilo. Mas é mais difícil viver com as consequências de ser ausente na vida do seu filho e ver o seu filho crescer longe dos caminhos do Senhor, por exemplo. É mais difícil. É difícil você controlar as finanças e parar de gastar e quebrar o seu cartão de crédito e anotar tudo que você gasta. Mas é mais difícil viver cheio de dívidas até aqui no pescoço. Você está entendendo? Tudo vai ser difícil, você tem que escolher qual é o seu difícil. Porque fácil não vai ser. Mas quando nós escolhemos o nosso difícil, com o passar do tempo nós vamos colhendo os frutos dele e vai ficando mais fácil. Amém? E era isso que os israelitas estavam vivendo nesse momento. Fala, olha...
Nós podemos viver aqui como escravos para sempre, ou nós podemos enfrentar Faraó, enfrentar o sistema, entrar 3 dias nesse deserto, adentro, e vivermos, experimentarmos em Deus algo que nós nunca experimentamos antes. Vocês estão entendendo? Tem alguém aqui que está querendo em 2023 escolher o seu difícil, porque isso é uma bênção. Você poder escolher o seu difícil é uma dádiva. Fala assim, Anne, eu quero escolher, ainda que seja difícil, eu quero escolher entrar 3 dias no deserto, mas viver aquilo que eu nunca vivi ainda com Deus. Ver na minha casa a provisão, o cuidado, a direção que talvez eu nunca experimentei. Viver na minha vida um avivamento pessoal que eu nunca vivi antes. Tem alguém disposto a fazer isso comigo? Fala amém. Então nós vamos descobrir agora como é esse caminho para a liberdade. Como é esse caminho para a liberdade? O que eles fizeram? Para que nós possamos ser verdadeiramente livres, 3 pautas não estão em negociação. Amém? Baseado na história deles. Depois que a opressão aumentou, o Senhor falou assim, agora você vai lá, Moisés e Arão, e vocês vão começar a mostrar o meu poder. Aí vem a história das pragas do Egito, nesse momento. Eu vou endurecer o coração de Faraó em alguns momentos, mas é para mostrar o meu poder, para que o plano seja, o propósito seja alcançado. Amém. Então eles vão e pedem para Faraó, deixa a gente ir. E o Faraó fala, não vou deixar. Aí vem, transforma a água do Nilo em sangue. Aí ele ainda não deixa, aí eles vêm, vem rãs, e enche de rã. A mulherada aí, quem tem pânico de rã, imagina que alegria, né? Se fosse Faraó, fala, pode ir em nome de Jesus e leva as rãs com vocês. Depois vem a praga dos piolhos, eles tudo cheio de piolho na cabeça e aquela coceira. Depois vem a das moscas. Depois dessas 4 pragas, Faraó chama eles, está em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Fala assim, então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer o sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Fala comigo, não saiam do país. Eu sou professora, então eu faço essas coisas de repetir mesmo, viu, gente? Não saiam do país. Aí ele continua. Moisés fala para ele, isso não seria sensato. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Lembrando que os egípcios eram politeístas. Imagina, eles vão oferecer lá uma ovelha, e a ovelha é sagrada. E o pessoal ia ser linchado, né? Ele falou assim, não vai dar certo. Se a gente ficar no país, a gente não vai poder fazer o sacrifício, a adoração como a gente tem que fazer. E vocês também vão ficar chateados com a gente. Ninguém vai sair satisfeito dessa história. E aí, versículo 27, faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordena. Então Faraó disse, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. E ele ainda pede oração, e ore por mim. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, Moisés e Arão falam não, nós não vamos negociar. Nós não vamos negligenciar. A primeira coisa que nós aprendemos, se você quiser experimentar liberdade verdadeira, a primeira pauta que você não pode negociar é a sua intensidade. Faraó fala assim, não, pode ir para o deserto, mas não vai longe demais. Pode ir lá para a igreja, mas não vai ser desses crentes, né? Que ora, que fica falando estranho lá. Não, pode ser crente. Mas não precisa cantar alto. Né? Não sei para que isso. Deus não é surdo. Não é isso? Aí começa a sua intensidade. Não, mas o nosso happy hour, vai. Né? Pode ser crente, pode acreditar no que você quiser. Mas, nosso momento ali, nosso happy hour. Aí começa a falar assim, mas começam a oferecer para negociar a sua intensidade. Pode ser, mas não seja tanto. Pode ir lá para o deserto, mas não vai muito longe. Pode ir lá, mas não sai do país, não sai da minha área de limite. Deixa eu falar, não negocia a sua intensidade. Sabe por quê? Porque ou você é livre para ser intenso, para fazer o 100%, ou você não é livre de jeito nenhum. Não existe 50% livre. Ou você está livre, ou você está preso. Se você está vindo para a igreja e você se sente preso, se você se sente preso por causa da sua reputação, se você não sente liberdade, por exemplo, para você levantar a sua mão e adorar, para você derramar as suas lágrimas, algumas coisas dentro de você precisam ser quebradas. Algumas cadeias no seu interior precisam cair. Se você está negociando a sua intensidade com Deus, você precisa ser livre de verdade. Precisa romper com o sistema do Egito. Falar, Faraó, deixa eu te explicar. Não vou ficar aqui. Não vou ficar dentro do país. Porque se eu ficar dentro do seu domínio, se eu ficar dentro do seu país, se eu ficar perto de você o suficiente, sabe o que vai acontecer? Eu não vou adorar como meu Deus quer que eu adore. E eu vou adorá-lo 100%.
Ah, pode ser crente, mas esses negócios de santidade, não, gente, para lá. A gente está no século 21, pois é, eu vou ser uma chama, uma tocha acesa em pleno século 21. Eu vou falar de santidade, eu vou falar de namoro santo, eu vou falar de integridade, eu vou falar de ter uma vida de jejum, de oração. Eu vou escolher algumas coisas e eu não vou negociar meus valores. Eu vou ser intensa para o Senhor. Amém? Porque eu sou livre ou eu não sou. Se eu temo pela minha reputação, talvez eu mesma sou o meu guardião da minha prisão. Está entendendo? Lá no Salmo 95, fala bem assim. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Essa palavra com júbilo, no original dela no hebraico, fala com gritos. Vinde, cantemos ao Senhor, vamos gritar para Ele. Presta atenção que aqui fala, vinde, cantemos ao Senhor os que são sanguíneos. Não fala assim, a Giovana estaria dentro. Vinde, cantemos ao Senhor os que são extrovertidos, os tímidos não precisam, não é assim que fala a palavra. Vinde, cantemos todos nós ao Senhor, vamos gritar com júbilo, porque Ele é o rochedo da nossa salvação. Olha como ele fala, ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Não é prostremo-nos só os adolescentes que são jovens, não tem dor nos joelhos. Não é só, não, porque vai sujar minha roupa. Vamos ter liberdade na presença de Deus. Ou a gente é livre para fazer tudo, ou a gente não é livre para fazer nada. Amém? E eu não estou falando, gente, não é imposição. Eu não estou falando que você tem que vir para o culto e ficar gritando todo culto. Mas estou falando que se você tiver vontade e se o momento exigir, a gente é livre para fazer isso. A gente está na casa do nosso pai. Eu não sei vocês, mas na casa do meu pai eu tiro o sapato. Na casa do meu pai eu coloco o pé no sofá. Na casa do meu pai eu tenho liberdade para abrir a geladeira. Eu tenho liberdade para fazer um lanchinho. Eu estou na casa do meu pai, é minha casa também. É sua casa também aqui, você pode. Talvez no seu ambiente de trabalho você tenha que manter uma postura. Talvez no ambiente de trabalho você tem que usar uma linguagem super formal. Talvez no seu ambiente de trabalho você tem que ter uma aparência. Mas aqui você, soldado, pode tirar a sua armadura. Aqui você pode ser você. Aqui você pode derramar as suas lágrimas. Aqui você pode deitar nesse chão e falar assim, eu preciso do colo do meu pai. Aqui você tem liberdade. Eu conto uma história, eu acho que eu já contei aqui, mas tem tempo, tem gente nova, eu vou repetir. Quando eu estava... Às vezes as pessoas falam assim, mas não precisa gritar, Deus não é surdo. Realmente, Ele não é. Ele não precisa nem que você fale. A palavra diz que a palavra nem chegou à sua boca, Ele já sabe tudo que você vai falar. Ele conhece seus pensamentos. Às vezes a gente ora e não precisa nem de palavras para orar. A gente fica em silêncio, naquela conexão e isso vale também. Mas às vezes a gente precisa. A pessoa fala, mas Deus não é surdo. Eu sempre conto, uma vez que eu estava fazendo o meu curso de mestrado, e uma carga muito pesada de trabalhos e leituras, e as atividades da vida acontecendo, e eu tinha virado já praticamente 2 noites, porque eu tinha um trabalho para apresentar na segunda-feira de manhã, na aula, e era final de semana do Dia das Mães, a gente estava fazendo um trabalho com uma comunidade carente lá longe, e aí durante o dia eu não estava conseguindo fazer meu trabalho, então quando terminava, acabava o culto, à noite eu ia para casa e, madrugada dentro, Red Bull, chocolate, café, tudo junto. A mão ficava chega assim, tremendo, para não dormir. E aí eu fiz isso de sexta para sábado, fiz de sábado para domingo. Domingo eu vim para o culto, eu nem sei se eu preguei nesse culto também. Surtada, né? E aí, do domingo, estava faltando uma parte do meu trabalho para terminar. E eu não tinha mais tempo, eu só tinha aquela noite, e eu tinha que terminar naquela noite. E aí, queridos, eu continuei. Quando foi dando lá pelas 3, 4 da manhã, cara, sabe aquele sono assim que você... E eu já tinha comido tudo que tinha na casa. E o sono ainda estava lá. E faltava pouquinho, sabe? Eu falei assim, estou terminando, eu não posso desistir aqui, porque é o retoque final, né? Senão fica parecendo aquela casa sem acabamento. O trabalho precisa ficar bom e precisa ficar bonito também, né? E aí estou lá, eu falei, eu não estou aguentando mais de sono. Aí eu fui de pijama. Aí eu fui para a escada de incêndio do prédio, 4 da manhã, 3:30 para 4 da manhã, e desci correndo as escadas, e subi correndo as escadas, e desci correndo as escadas. A pessoa assim, surtou mesmo, e subi correndo as escadas. Por quê? Porque eu precisava ficar acordada.
Eu precisava ficar acordada e nada que eu tomasse ia me deixar acordada. E aí, cheguei suada, coração batendo forte. Sentei no computador, terminei meu trabalho. Dormi, sei lá, uns 40 minutos e fui, apresentei o trabalho. Tirei a nota boa, deu tudo certo. E aí eu te pergunto, o meu professor que ia receber aquele trabalho, ele precisava que eu ficasse correndo igual a maluca nas escadas de incêndio do meu prédio? Não, ele só queria o trabalho feito. Quem precisava fazer aquela loucura para se manter acordada? Eu. E eu sempre falo, Deus precisa que a gente grite para Ele? Não, mas às vezes nós precisamos gritar, às vezes nós precisamos jejuar, às vezes nós precisamos nos prostrar, às vezes nós precisamos fazer algo extravagante, não porque Deus precisa, mas porque eu preciso me manter acordada nele, eu preciso me manter viva, eu preciso manter meu coração pegando fogo, tá entendendo? Não é sobre Deus precisar, ou Deus exigir, ou Deus mandar, é eu ser para Ele, eu querer ser para Ele, amém? Não negocie a sua intensidade, não vou negociar a minha intensidade, eu vou ser, sabe por quê? A sua intensidade abençoa pessoas que você nem imagina. E quando nós negamos a nossa intensidade, essas pessoas deixam de ser abençoadas. Quando eu era recém-casada, eu morava ali na Vila Planalto. E ali na Vila Planalto são casas que muitas casas construíram apartamentos em cima das casas. Então, é muito comum ter um apartamento e os telhados das casas dos outros em volta. E eu tinha uma vizinha, eu nunca vi essa vizinha pessoalmente, ela era da rua de trás, mas o telhado dela era voltado para o meu apartamento. Eu nunca vi essa vizinha, mas eu ouvi ela orar. E a vizinha era abençoada. Gente, diante de Deus, eu morei lá quase 3 anos. Toda vez, gente, todas as vezes que essa mulher começava a orar, e ela orava, Senhor, e ela orava, e ela gemia diante de Deus, e ela botava a Cassiane, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando espinhos, e eu começava, lá, eu estava lavando louça, estava fazendo uma comida, e a mulher começava a orar, e a mulher começava a orar em línguas, ela começava a gemer, não tinha uma vez, gente, eu largava a louça, largava a panela, largava o nunca soube disso, mas quantas vezes aquele clamor daquela mulher apaixonada e intensa para o Senhor me abençoou. Para oração, me levou para os pés de Jesus. Quantas vezes a sua vida, o seu testemunho, o seu louvor está abençoando, é como um aroma que é esparramado, é como um perfume que é derramado, toda a casa fica cheia. Não negue a sua intensidade. Só Deus sabe, só na eternidade nós vamos saber o tanto que a sua intensidade transbordou para a vida de outras pessoas. Com muito louvor. Colocar no louvor, pastor Rodrigo. Quantas e quantas vezes. Amém? Amém mesmo? Aí continua a história. Moisés fala, nós não vamos adorar aqui. Nós não vamos adorar no limite que você acha que está bom. Eu não vou cantar no volume que você acha que está bom. Eu tenho muitas histórias assim. Eu acabei de me lembrar mais uma. Posso contar? Depois eu vou correr, tá? Eu estava bem aqui. Na época eu trabalhava no Sudoeste. E eu morava bem nessa época da Vila Planalto. E eu passava ali pelo buraco do Tatu por volta de umas 6h30 da tarde. Buraco do Tatu não, ali pela rodoviária. Imagina, né, como é que é o trânsito. Então, eu saía do trabalho às 18h, ia dirigindo. Na época, meu carro não tinha ar-condicionado, então, vidro aberto. E, bem nessa época, tinha saído aquele CD do Mistério Apacentar. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos... Gente, como eu adorei a Deus ouvindo essa música. E aí, eu estava assim, ouvindo, e eu sou muito intensa. Da minha própria natureza, eu sou muito intensa. E aí, quando eu estou adorando o Senhor também, eu sou muito intensa. E eu lembro que eu vinha cantando, só teus olhos me veem. Eu abraçava o volante assim, aí parei, vinha cantando, parei no sinal, ali. Debaixo de tuas asas é o meu... Aí, sabe quando você tem a sensação assim de estar sendo observado? Os vidros abaixados. Eu estava em Nárnia, entendeu? Eu estava em Nárnia, estava em outra dimensão. Aí eu falei assim, estava cantando, só teus olhos me veem. Eu falei, acho que em outros olhos me olhando, além dos do Senhor. Aí eu dei aquela paradinha assim, sabe, aquela espiada. Eu vi o pessoal do carro do lado, tá todo mundo assim, ó. Aí eu falo assim, ou eu vou me importar com um povo que eu nem conheço,
Ou eu vou continuar aqui na minha vibe que está muito bom. Que reputação, né? Nem me conhece. Eu, só tua graça me basta, tua presença, meu. Aí a pessoa fala, você é doida, né? Então, assim, às vezes a gente fica preocupado com umas coisas. Ai, quem vai me olhar? Ai, quem vai me reparar? Eu lembro, queridos, a primeira vez, filha de pastor, criada em igreja, e a gente tem uma mania de achar que a gente é observado. A gente é mesmo um pouquinho, né? Mas às vezes a gente... E eu lembro que eu tinha ali meus 11 para 12 anos, pré-adolescente, inseguro por natureza, mas eu lembro que naquela época o Espírito Santo falava no meu coração, sabe aquela coisa assim? E eu estava despertando esse lado adorador meu assim, e a gente vinha para o culto, vinha para a igreja, e eu lembro assim de ver as pessoas adorando, e aquela vontade de levantar, só que na minha cabeça... Na hora que eu levantasse a mão, todo mundo ia falar, ai que gracinha, a filha do pastor adorando. Vergonha. Eu estou falando, eu era adolescente, mas quantas vezes você não tem assim, o que minha esposa vai achar? Eu nunca fui de fazer essas coisas. O que meus filhos vão achar? Eu, às vezes, sou tão bruto com eles, agora eles vão me ver adorando? Sim. Seus filhos vão ver que você é um processo em transformação. Você não é um produto pronto, você é um homem que está sendo transformado por Deus, quebrado por Deus. E eles vão falar, eu vi meu pai sendo transformado diante dos meus olhos. E eu lembro direitinho onde eu estava no culto, e essa vontade assim, aí eu, deixa eu olhar. E eu nunca mais parei depois desse dia. E eu lembro assim dessa sensação de sentir aquele peso e romper aquela barreira, fala, pronto, agora já foi, ninguém mais me segura, sabe? Às vezes Deus te trouxe aqui, esperando você hoje romper essa barreira para ninguém mais te segurar. Romper essa barreira da intensidade, mete o pé, querido. Vamos embora, vamos ser livres, vamos entrar nesse deserto. Fala comigo, amém? Aí veio gafanhotos, trevas, antes disso teve morte do rebanho, as feridas, granizo, chuva de granizo, e aí eles conversam mais uma vez com o faraó, e o faraó fala assim, faz outra proposta para eles, ele fala assim, não, tá, podem ir lá 3 dias que vocês quiserem, mas faz o seguinte, vão só os homens. As mulheres e as crianças ficam. Segunda pauta que não vai ser negociada, a nossa família. Fala amém. Nossos filhos não estão na mesa de negociação. Amém? A mente deles, o pensamento deles, aquilo que eles vão ter de valores para a vida, os padrões morais são nossos. Fala comigo, amém. Nós precisamos colocar isso, falar, não está na mesa de negociação, vai dar trabalho? Vai. Ser o primeiro, existe uma teoria que é a teoria da ancoragem. O que é isso? Toda informação que os seus filhos vão receber na vida, eles vão contrastar essa informação com a primeira vez que aquilo foi mencionado ou ensinado. Aquela primeira menção vai ser uma âncora que tudo que ele ouvir, ele vai comparar com aquilo. Então, se você for o primeiro a ensinar sobre sexualidade para o seu filho, qualquer coisa que ele ouvir na escola, qualquer coisa que os amiguinhos dele falarem, qualquer coisa que ele ouvir na televisão, ele vai falar, peraí, o que meus pais falaram? Qual é a primeira informação que eu tive? Ele vai contrastar com essa informação. A opinião sobre igreja, a opinião sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre todas as coisas, ele vai contrastar com o que você falou. A Adriana estava me contando a história, ela é lá do Bandeirante, ela tem uma filhinha de 9 anos. E ela explicou para a filha dela toda essa questão de sexualidade, sobre ideologia de gênero, enfim, tudo. Ela falou assim, eu quero ser a primeira, não quero que ninguém fale para minha filha antes de mim. Então, ela se adiantou e explicou tudo. E um dia, ela está lá em casa, a filha assim, mãe, eu posso assistir o desenho da Moranguinho? Ela falou assim, Moranguinho? Pode. Aí assistiu. Daqui a pouco chega a Alice. Mãe, desenho da Moranguinha não entra nessa casa. Falei, licença. Aí ela, por que, filha? Mãe, vem ver que tristeza isso daqui. Aí uma da frutinha, que era um homem, começou a se comportar como mulher e falou assim, eu sou uma fruta transgênera. Aí ela falou assim, mãe, isso aqui é aquilo que você me falou, não é? Não dá para assistir Moranguinho. Lei da ancoragem. Nossos filhos não estão na pauta de negociação. Faraó falou assim, pode ir, pode adorar a Deus, mas deixa a mente das suas crianças aqui comigo, eu vou ministrar no YouTube, vou ministrar na escola, eu vou ganhar o coração deles, você pode ter a posição que você quiser, mas os seus filhos eu vou influenciar. Fala comigo, não!
Mãe e pai, fala comigo, não. Repete comigo, fala, os meus filhos não estão na mesa de negociação. Amém? Dá trabalho, dá, mas escolhe o seu difícil. Esse é um difícil que vale a pena você escolher. Está ali em cima, marcando presença, tendo conversas difíceis. Meu Deus, como é que eu vou explicar isso para minha filha? Vai explicar para sua filha e vai explicar para seu filho, porque é melhor você que ama, que tem os princípios de Deus do que o mundo. Amém? Nossos filhos não estão na mesa de negociação. Nós vamos adorar juntos. Deixa eu te falar, maridos, esposas, os seus parentes. Eu dei uma palavra e profetizei lá no Bandeirante que eu senti no meu coração. E vou profetizar aqui, eu estou sentindo que 2023 vai ser um ano de colheita nas nossas famílias. Fala amém. Quem está orando por um parente há muito tempo para ele se converter? Deixa eu ver. Querido, vamos declarar agora? Levanta sua mão comigo aí, em fé, em autoridade. Fala assim, em nome de Jesus. Nós como igreja, ligamos na terra a salvação da nossa casa, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Declaramos 2023 o ano de salvação e colheita das famílias. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Pode aplaudir Jesus, as nossas famílias não estão na mesa de negociação. Eu vou completar 20 anos, eu e o Alex, que nós lideramos jovens. Eu era adolescente quando eu comecei a liderar adolescentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Pai e mãe de adolescente ou de crianças que vão ser adolescentes um dia. Adolescentes, pré-adolescentes não se rebelam, não se revoltam contra a igreja. Eles se rebelam contra os pais. O que eu vou falar aqui para vocês é duro de ouvir, mas eu tenho que falar em amor, porque a gente precisa conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Amém? Pais e mães, protejam os seus filhos, o coração dos seus filhos em relação à igreja. Quais são os motivos, principais motivos pelos quais crianças criadas na igreja, quando chegam na adolescência, 3, na verdade, quando chegam na adolescência, querem deixar de vir à igreja? Primeiro é amigos. Adolescente é um ser coletivo. Ele deixa de ser, ele só quer saber do bando. Onde o bando vai, ele quer ir. A escola, os amigos da escola, ele passa o dia todinho, todos os dias da semana com os amigos da escola. Se você não proporcionar para o seu filho oportunidade para ele criar laços de amizade aqui na igreja, adivinha quem é que vai influenciar a vida dele? Adolescente é ser social. Repara em adolescente andando em shopping. É só em bando. Vai no banheiro, todo mundo junto. Vai para todo mundo junto. E é tumultuada, assim, ó. Parece um enxame, é uma coisa maluca. Porque faz parte, é saudável que seja assim. Fala, meu Deus, parece que meu filho não me ama mais. Ele te ama. E aquilo que você ensinou está guardado lá. Mas vai ter uma fase que os amigos vão ser mais importantes na vida dele. É assim, não é pessoal, é com todo mundo, tá, querido? Oh, eu estou triste. Vai passar, depois ele vai voltar para a família. Mas nessa fase é assim mesmo. Não é? Então, amigos. Então, traz para o grupo de adolescentes. Aqui a gente ainda não tem, mas lá no Bandeirante tem a cada 15 dias. Eles brincam de totó, brincam de não sei o quê, faz festa, não sei o quê. Leva. Ai, mas é longe. Escolhe o seu difícil. Escolhe o seu difícil. É difícil pegar um trânsito e levar? É. Mas ter um adolescente desviado dos caminhos do Senhor é mais difícil. Escolhe o seu difícil. Segundo motivo. Hipocrisia. Estou falando porque eu ouço, porque eu recebo, porque eu trabalho com adolescentes há 20 anos. O adolescente chega na minha mesa e fala assim, meu pai mente para mim. Meu pai é um em casa e aí na igreja ele é outro. Quando ele vai entrando nesse período de adolescência, ele começa a desenvolver senso crítico. E é a hora que ele começa a ver e percebe que os pais não são perfeitos, né? Todo mundo. Mas aí ele começa a falar assim, uai, mas na igreja e em casa, e ele começa a se ressentir. Ele não tem como sair da tua casa, ele sai da onde? Da igreja. Entendeu? Anny, o que eu faço? Não seja hipócrita. Amém? Começa a viver o evangelho em casa. Começa a ser transformado. Se for o caso, é virar e pedir perdão. Falar assim, meu filho, eu quero te pedir perdão. Minha filha, eu quero te pedir perdão. Eu andei errando com você, mas eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo e nós vamos melhorar como família. Está entendendo?
Seja honesto, aberto. Deixa Deus transformar. Começa a ser, melhor em casa do que é na rua. Se esforce. É difícil, escolhe o seu difícil. Amém? É difícil falar isso, é difícil ouvir isso, mas eu estou falando porque amo essa igreja e quero ver nossos adolescentes saudáveis e felizes com o Senhor. E o terceiro motivo pelo qual os adolescentes saem da igreja, e a gente não pode negociar, às vezes, querido, nós somos adultos, nós vamos ter desentendimentos, né? Nós vamos pensar diferente. Às vezes você chegou aqui, Pastor Rodrigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o Pastor Rodrigo vai falar assim, irmão, agora não. A gente tem outra prioridade no momento. Aí tu chega na tua casa e fala assim, Pastor Rodrigo? Porque não sei o quê. Fica magoado. Às vezes a gente vai ficar magoado mesmo. A gente é gente. Somos seres humanos, temos sentimentos, emoções, decepções, feridas. Às vezes eu vou ficar com raiva do pastor Rodrigo lá, momentaneamente. Ou então ou a Anne pregou alguma coisa. Eu não concordo com o que a Anne falou, não. Aí tu chega na tua casa, senta na mesa lá para lanchar. E não concordo, não. Não concordo com o que o pastor Rodrigo fez, não. Não concordo com o que o pastor Ibe fez, não. E você fica chateado. E você demonstra essa chateação. O seu filho, que é criança, que está entrando na pré-adolescência, não entende isso. Não entende que é um momento de chateação, que vocês são adultos, que vai resolver, que vai passar na cabeça dele. Pastor Rodrigo magoou meu pai. Pastor Rodrigo chateou minha mãe. Pastor Rodrigo é ruim. A igreja é ruim. Vocês estão entendendo? Eu já vi essa história acontecer várias vezes. Fala, fulano e fulano estão sempre na igreja, os filhos nasceram na igreja. O que aconteceu com os filhos dele? Aí você vai ver. Teve algum desentendimento lá atrás, transferiu. Proteja o coração dos seus filhos, porque você é adulto, você vai resolver, vai superar. Vamos seguir firme e forte no Senhor. A gente entende que igreja é assim mesmo. Um dia a gente pede perdão, um dia a gente perdoa e a gente segue. Mas o seu filho não tem maturidade para processar isso ainda. Proteja ele disso. Amém? Nossos filhos, nossa família não está na mesa de negociação. Fala amém. Depois disso, eles não negociaram. Houve gafanhotos, houve trevas. E ele fala o seguinte, Faraó, tá bom, vai os homens, vai a mulher, vai a criança, leva todo mundo, mas os rebanhos de vocês ficam, os bens ficam. E aí a terceira e última pauta que nós não vamos colocar em negociação, os bens... tá bom, peraí, a gente não combinou, né, gente? Vamos lá. Terceira e última pauta de que não está em negociação. Obrigada. Nossa vida secular. Eram os bens, era o rebanho, era o trabalho deles. Deixa eu falar, você não vai ver na Bíblia, hora nenhuma, as pessoas virando para Jesus e falando assim, Jesus, como anda a sua vida espiritual? Você não vai ver isso acontecer na Bíblia, porque tudo é espiritual, amém? Deixa eu te falar, eu não sou um aqui na igreja, acabou o domingo, fecha a janelinha do crente, segunda-feira eu sou um profissional. Deixa eu te falar, você como profissional é um servo de Deus, é um missionário lá onde você trabalha. Deixa eu falar, não tem vida secular não, é tudo santo, é tudo do Senhor, é tudo abençoado. No seu falar, no seu levantar, no seu servir, no seu trabalhar, o seu dinheiro é santo, fala amém. O seu trabalho é santo, o seu happy hour tem que ser santo, a sua rede social tem que ser santo. Nós não vamos deixar nada. E essa foi a resposta de Moisés, assim, ei, Faraó, deixa eu explicar uma coisa, não vai ficar um casco de um cavalo no Egito, porque nossos bens, os nossos bezerros, as cabras, as galinhas, tudo, é tudo do Senhor, e vai todo mundo pro deserto com a gente, vai as mulheres, vai as crianças, vai os bichos, porque a nossa vida é dele. E olha o que ele fala. Isso é tremendo. Fala assim, é porque é o seguinte, lá no deserto a gente vai sacrificar alguns desses animais ao Senhor. E a gente não sabe quais são. Então, por via das dúvidas, nós vamos levar todos. Deixa eu falar, isso é revelação de Deus para mim. Lá no deserto, Deus pode querer alguma coisa da sua vida. Deus pode querer a sua dissertação. Deus pode querer o seu trabalho. Deus pode querer a sua intelectualidade. Deus pode querer o seu relacionamento conjugal. Deus pode querer usar alguma coisa e você não sabe o que Deus vai usar lá na frente. Deixa eu te falar, leva tudo para o deserto com você. Leva tudo e oferece ao Senhor. Consagra tudo ao Senhor. Porque se o Senhor precisar de uma vírgula, de um casco, de um fio de cabelo, você fala, tudo é seu, Senhor. Nada vai ficar lá no Egito. Amém? Você não sabe como Deus vai te usar. Em 2017, eu corri minha primeira maratona. Estou contando, se foi 2017, foi. E eu estava
Foi lá em Porto Alegre, eu estava no saguão do aeroporto. E aí eu estava contando, né, para o meu pai que quando chega na linha de chegada ali, todas as vezes que eu faço uma prova longa, eu chego emocionada. Quando eu cruzo a linha de chegada, eu quero abraçar todo mundo. E aí eu fiquei lá, e eu contando, eu estava no saguão do aeroporto, contando essa história para o meu pai e para minha mãe. E eu falei, e abraçando, aí eu vi uma mulher passando, correndo, chorando. Vem cá, minha filha, me abraça. Aí abracei, parabéns. E o outro, parabéns. E eu nem conhecia aquelas pessoas, mas o desejo de celebrar a vitória delas é tão grande. E eu estava contando isso. E aí, beleza. Deu horário, a gente entrou no avião. Eu estou lá sentadinha. Quando eu estou lá sentadinha, senta uma mulher do meu lado. E ela fala, ai, meu Deus do céu. Aí eu olho assim para ela, olha, moça, me desculpa, mas eu vi você falando lá no saguão do aeroporto que você abraça todo mundo que você vê pela frente. Quase que eu falei, não foi isso que eu falei não, mas... E quando eu vi você falando, eu falei, nossa, eu precisava tanto de um abraço, eu queria tanto que essa moça me abraçasse agora. Ela falou assim, eu vim aqui para Porto Alegre me despedir da minha mãe. Ela está no estágio terminal. E o médico ligou e falou assim, se você quer pegar sua mãe viva, vem logo. E eu me despedi da minha mãe. Eu tenho que voltar para Brasília, sei lá para onde que ela ia. E eu vi minha mãe hoje e eu acho que vai ser a última vez. E eu estou arrasada. E quando eu vi você falando no aeroporto, tudo que eu quis foi um abraço. Eu falei, vem cá, mulher. Vem cá, porque Deus fez a gente sentar junto com um propósito. E eu abracei aquela mulher no avião e ela chorou no meu ombro. E chorou no meu ombro. E eu ministrei o amor de Deus. Eu orei com ela. Você não sabe o que Deus vai querer usar quando chegar lá no deserto. Talvez seja a sua capacidade de ser sociável e abraçar qualquer pessoa na rua. Pode ser uma história que você contou no saguão do aeroporto. Você não sabe o que Deus vai querer usar para a sua vida. Então, por via das dúvidas, pega tudo que é seu e entrega para Ele. Eu já falei para vocês que eu tenho um pet shop, 2. Chama Clube do Pet. Eu estou quase mudando o nome. Vai ser Clube do Pet Church. Aquilo é uma igreja, gente. Esses dias a mulher mandou mensagem. Ai, tem horário para banho de cachorro. Eu falei, lotada. A agenda estava lotada. Eu falei, não tenho. Aí ela, não. Minha mãe está internada tem 3 meses. E a cachorrinha, não, tem 3 meses que ela não vê a cachorrinha dela. E os médicos liberaram hoje para levar a cachorra, mas precisa levar a cachorra limpinha. Eu falei, pois traga o cachorro. Eu mesma vou entrar lá, eu mesma vou dar banho nessa cachorra. Ela vai ver sua mãe, vai ser uma bênção. E ela, está sendo um período mais difícil. Eu sei como é que é, minha avó teve internada. Virou igreja, querido. É banho e tosa, é dar banho em cachorro. Mas aquilo ali é uma oportunidade para tocar e ministrar em corações que estão sedentos. Você não sabe o que Deus vai querer usar. Moisés falou para Faraó, vai tudo, porque a gente não sabe o que vai ser sacrificado. Por via das dúvidas, nós vamos levar tudo. E se preciso, sacrificaremos tudo para honrar o nosso Deus. Os nossos bens, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha influência, o meu happy hour, as minhas roupas, a minha maneira de falar, tudo é santo. Tudo é santo e não está na mesa de negociação. Amém? Quantos estão dispostos e desejosos de andar 3 dias no deserto e escolher o seu difícil para encontrar a liberdade verdadeira e experimentar o poder de Deus na sua vida verdadeiramente? Fica de pé comigo no seu lugar. Eu queria que você aí, onde você está, fechasse os seus olhos um momento comigo ao Senhor. Assim como eu carreguei uma coisa lá na minha bagagem que estava me impedindo de entrar em Israel, entrar na Terra Prometida. Talvez você entrou aqui hoje com algumas coisas na sua bagagem que estão te impedindo de chegar lá. Talvez você está negociando a sua intensidade. Talvez você está negociando a sua família. Talvez você fale, Ana, eu já orei tanto, já insisti tanto, eu já estou sem esperança. Eu achei melhor falar, eu vou e deixa eles para lá. O Senhor está te falando, vamos orar de novo. Vamos crer mais uma vez. Vamos insistir um pouquinho mais. Talvez você fale, Anne,
A verdade verdadeira é que eu, quando termina o domingo e eu volto para minha casa, eu entro num modo diferente. E a verdade verdadeira é que durante a semana eu não sou o cristão que eu sei que eu gostaria de ser. Eu sei que o Senhor queria que eu fosse e eu já estou bem acostumado, mas eu não quero mais, eu não quero negociar mais a minha vida secular. Eu quero que a minha vida secular seja uma vida santa ao Senhor. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua mesa de negociação. E agora está na hora de você fazer a sua oração sincera comigo ao Senhor. Fala: Deus, eu não vou mais negociar isso. Senhor, eu não vou mais colocar na mesa de negociação isso. Eu vou romper de vez com o Egito. Eu vou romper de vez e eu vou tomar a minha intensidade, a minha família e a minha vida por inteiro, os meus bens e tudo que eu sou. Feche os seus olhos comigo, a gente vai cantar um pedacinho da música. Enquanto isso, eu quero que você vá orando, amém? Você vai orando junto comigo. Você vai orando, faça a sua oração. Faça a sua oração, eu não posso fazer ela por você, é só você que pode. É uma decisão pessoal e intransferível. Eu não posso tomar por você. Então vai fazendo agora, vai entregando ao Senhor a sua intensidade, vai entregando ao Senhor a sua oração, o seu voto.